maior inimigo de um profissional pode ser ele mesmo. Existem várias maneiras de você se auto-sabotar no trabalho. Bem, o Davi Braga é CEO da Prime Talent, Headhunter e já fez várias avaliações de executivos e vai contar um pouquinho pra gente que atitudes você pode ter para evitar se auto-sabotar no emprego. Tudo bem, Davi? Tudo bem, Estela. Qual é a atitude mais clássica aí de autossabotagem dos profissionais da empresa? Exato. É uma atitude muito frequente, às vezes, de alguns profissionais, Estela, porque quando você procrastina algo que você precisa entregar, né, você está se auto-sabotando. Quando você reclama de uma estrutura da organização, você se auto-sabota. Quando você adota a postura de justificar o porquê não entregou determinado projeto, ou demanda, você está se auto-sabotando. Ou seja, tem N fatores que você se auto-sabota e isso é extremamente prejudicial. Não apenas no âmbito profissional, mas muitas vezes nós também nos sabotamos no âmbito pessoal, né? Agora, quer dizer, então reclamar do chefe não pode nunca? Mesmo se o chefe de alguma forma te persegue, te sabota, não dá para reclamar porque vai voltar contra você, não? Eu acho que você precisa ter como profissional o bom senso, né? Então, a primeira coisa que você tem que entender é o que você precisa entregar, né? Para que você foi contratado? O que é aquele projeto? Em que prazo você precisa entregar? Com quais recursos você vai se apoiar para entregar esse projeto? E muitas vezes você precisa se alinhar com o seu superior, né? Em alguns momentos você vai estar congruente com o seu superior e às vezes pode haver desencontros, né? Então, que pode ser a questão de empatia, que pode ser até mesmo questões de divergência de ideias, né? Eu acho que você pode sempre expor o que você pensa, né? O não, às vezes, é um tabu no nosso país, né? Eu não vou fazer esse projeto, ou eu não concordo desta forma. Você precisa dialogar, né? Expor de forma sensata qual é a sua opinião. Às vezes ela pode ser contrária ou não, mas nunca, jamais você deve adotar a postura de ficar reclamando, de falando mal da estrutura, de falar mal do chefe, porque isso denigre a imagem como profissional, né? Agora, essa postura, quer dizer, você tem que adotar uma postura mais otimista no geral, assim? Eu diria que você tem que adotar uma postura mais sensata, né? Ninguém é feliz o tempo todo, né? A gente vai viver ao longo da carreira diversas fases, mas claro, Até dentro da própria empresa, várias fases diferentes. exatamente, exatamente. Mas você precisa ter clareza e entender que os desafios vêm, mas você tem que adotar uma maturidade emocional de como você vai se portar. Não é o quê, é o como eu vou me expor, é o como eu vou entrar nessa discussão que por mais que eu não concorde, mas você pode ser sutil, você pode ser educado, sem ser hostil, expor a sua opinião e criar um diálogo onde você expõe a sua opinião, entende qual é a opinião do outro e chega numa terceira ideia para tentar criar uma harmonia. Mas, claro, as empresas querem profissionais extremamente engajados, motivados, otimistas, até porque não existe o não, existe o como, né? Para atravessar uma crise, para atravessar um desafio, é sempre interessante pessoas mais otimistas, né? Agora, com os colegas, dá para confiar, dá para reclamar do chefe, pelo menos com o colega, ou também você deve adotar essa postura com todo mundo? Na empresa é empresa e não dá para ser amigo. Eu acho que você pode criar laços de amizade dentro da organização, isso não há nenhum problema, obviamente, mas você tem que dosar, né? Então, a atitude, quando você adota uma atitude negativa, e aí o falar mal é sempre uma atitude negativa, independe se você está falando mal do chefe, se você está falando mal do colega, e usualmente o profissional que fala mal de um, fala mal do outro também, né? Isso denigre a imagem, as pessoas dentro desse ambiente, elas observam e, claro, em uma possível nova posição, né, de maior escopo, de maior complexidade, quem que vai ser lembrado? Aquela pessoa que, de fato, ela agrega mais, aquela pessoa que cria e tem mais respeitabilidade pelos seus pares, pelos seus liderados, pelos seus líderes. Então, obviamente, não é a pessoa que reclama, não é a pessoa que fica denegrindo a imagem do outro, porque a gente não precisa ter empatia com todos, né? Assim, gostar de todos, mas você tem que ter
respeito, né, e entregar aquilo que você foi contratado. Ok. Muito obrigada, Davi. Obrigado. E você continua acompanhando aqui no Carreira em Destaque entrevistas com os principais executivos e gestores da área de recursos humanos.